Olá, sou Sheila Carlos, do terceiro período do curso de Pedagogia. E eu sou Chayane Carlos. E iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina Trabalho e Educação, da professora Elizabeth Amorim, que tem por tema Trabalho e Educação, a valorização do trabalho das empregadas domésticas. E para começar, vamos falar sobre trabalho e educação. Trabalho e educação são atividades especificamente humanas. Dessa forma, significa que apenas o ser humano trabalha e educa. No processo de surgimento dos seres humanos, podemos constatar que houve seu início no momento em que determinado ser natural se destacou da natureza e acabou sendo obrigado para existir a produzir sua própria vida. Desse modo, de maneira diferente dos animais que se adaptam à natureza, os seres humanos adaptam a natureza a si, agindo sobre ela e transformando-a, uma vez que os seres humanos ajustam a natureza às suas necessidades. De acordo com Salviani, a relação entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os seres humanos aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar, trabalhando, lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros. Além disso, os seres humanos educavam-se e educavam as novas gerações. Sendo assim, a produção da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdos, cuja validade é estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Além disso, a existência humana é definida a partir do trabalho, que ontologicamente define-se pela ação transformadora desempenhada pelo homem, conforme suas necessidades ou finalidades individuais e coletivas. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas não assinou nossa carteira, não nos deu educação, continuamos sem moradia, e aí veio o processo da criada. Certamente o trabalho doméstico seja considerado um dos trabalhos mais antigos e importantes do Brasil, uma vez que ele também tem relação com a história do colonialismo, da escravidão e de outras formas de servidão. O trabalho doméstico remunerado hoje é fundamental para o bem-estar da economia e o funcionamento do país, já que assegura a reprodução da força de trabalho e da sociedade em geral por meio de atividades de cuidado. Apesar de o trabalho doméstico seja importante para o bem-estar social e econômico do Brasil, constantemente negligenciado, desvalorizado e não regulamentado devidamente, o que faz com que pareça diferente do trabalho decente. O movimento sindical dos trabalhadores domésticos brasileiros nasceu em Santos, São Paulo, em 1936, por iniciativa de Laudelina de Campos Melo, a Dona Nina. Ele e outras pioneiras perceberam que não tinham direito à sindicalização ou à proteção pelas leis vigentes e se uniram. 9 décadas depois, após o início do movimento sindical, o país tem mais de 5 milhões de pessoas sem proteções de leis trabalhistas, sendo que quase 70% delas sequer têm carteira assinada. Durante a pandemia, mais de 1 milhão de postos de trabalho nesse setor foram destruídos no Brasil. O grande marco para a proteção legal dos serviços domésticos foi em 2 de abril de 2013, com a aprovação da PEC das domésticas e regulamentada 2 anos depois. A proposta de emenda à Constituição número 66 equiparou os direitos trabalhistas dos domésticos aos dos trabalhadores rurais e urbanos e incluiu mais de 16 incisos na previsão contida no parágrafo único do artigo 7 da Constituição Federal e estabeleceu igualdade dos direitos como jornada de trabalho de 8 horas diárias de 44 semanais, pagamentos de hora extras, adicional noturno, descanso de no mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas, obrigatoriedade do recolhimento do FGTS por parte do empregador, seguro-desemprego, salário-família, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de demissão sem justa causa. 10 anos após a aprovação da PEC das domésticas, o Brasil tem 5,8 milhões de trabalhadores domésticos, a maioria mulheres negras. Em 2013, 33% eram formais. Atualmente, apenas 25% trabalham com carteira assinada, ou seja, apenas 1 em cada 4 domésticas trabalham formalmente. Mesmo com a PEC, as domésticas continuam na luta para que o registro da carteira seja efetivo e alguns dispositivos da lei sejam revisados. Um deles trata do processo de demissão das trabalhadoras domésticas. Atualmente, a doméstica só tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego, enquanto as outras categorias têm 5. Depois de 34 anos em regime análogo à escravidão. Madalena Corrutiano se transformou em um dos rostos mais conhecidos
na luta contra o trabalho escravo doméstico no Brasil. Viveu por quase 40 anos em uma situação análoga à escravidão em Patos de Minas. Madalena foi resgatada em 2020 na cidade mineira após ela passar 38 anos em condições análogas à escravidão. Ela trabalhou desde os 8 anos como diarista, sem registro e outros direitos. Estamos chegando ao fim da nossa apresentação e, para finalizar, queremos indicar o livro Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna e o Quartinho da Empregada, da autora Preta Rara. E com isso terminamos a nossa apresentação. Obrigada a todos pela atenção.